Brasil. Um país de paisagens tão diversificadas quanto sua gente. A história dos brasileiros envolve 4 continentes: Américas, Europa, África e Ásia. O moderno e o arcaico criam infinitas combinações de imagens. Imigrantes vindos da Europa, Oriente Médio e Ásia criaram comunidades alemãs, italianas, árabes e judaicas. Para surpresa de muitos, a maior colônia de japoneses fora do Japão fica no Brasil. A partir da miscigenação das raças, os brasileiros integraram e fundiram tradições e costumes de origens completamente diversas para criar uma cultura essencialmente mestiça. A dinâmica do confronto e da cooperação entre estes povos formam juntas um caleidoscópio cultural chamado Brasil. O povo brasileiro é fruto da fusão biológica e cultural dos europeus com os índios e os africanos. O Brasil não poderia ter se tornado uma nação tipicamente europeia, indígena ou mesmo africana. O encontro dessas raças e culturas tão distintas marcará para sempre os brasileiros com a abertura para o diferente e com a disponibilidade para a comunicação e a troca. O brasileiro é fundamentalmente um povo mestiço. A história da miscigenação no Brasil começa com a chegada dos primeiros aventureiros europeus, os portugueses. Os índios brasileiros tinham uma tradição peculiar. Para se unirem a outros povos por laços de parentesco, eles ofereciam em casamento uma jovem índia ao homem estrangeiro. Os europeus se valeram ao máximo dessa forma de obter aliados no território desconhecido. Foi assim que se deram os primeiros passos da miscigenação entre nós. Mais tarde, começou a miscigenação entre homens portugueses e mulheres africanas escravas. No Brasil, a colonização foi um fenômeno estatal, promovido pelo Estado português e empreendida basicamente por homens sem família. A união entre brancos e índias ou negras nem sempre aconteceu de forma pacífica e cordata. Ela às vezes era resultado de uma violência ou de uma imposição do senhor branco, dono da terra. Desse modo, os mestiços constituíram a base na qual se assentaria a colonização. No final do século XIX, o Brasil vai ser apontado pelos estudiosos como um caso único e singular de miscigenação racial. Portugal não tinha muita gente para mandar para cá. Então, esse hibridismo português, esse encontro, essa busca da mulher nativa, né, por parte dos portugueses, tem a ver também com necessidades demográficas, com uma razão prática. A mestiçagem brasileira é a grande riqueza do Brasil, na minha opinião. Porque os portugueses também são, à sua maneira, mestiços. E eu, antes de falar dos brasileiros, deixe-me dizer 2 palavras dos portugueses. No espaço que é hoje Portugal, e que é nosso, com fronteiras definitivas há cerca de 800 anos, viveram romanos, germanos, outros povos do norte, árabes. Durante cerca de mais de 1000 anos, o espaço que é hoje Portugal foi ocupado por esta enorme mistura de povos. Mistura que se foi misturando. Então, esses portugueses que estavam acostumados a ver que a civilização não dependia da cor da pele, porque eles tinham sido colonizados por uma civilização de cor escura, se misturaram no Brasil e não ficaram presos, não tiveram a ideia da superioridade cultural. É claro que, como colonizadores, eles oprimiram. É claro que, como colonizadores, eles fizeram coisas que seriam abomináveis do ponto de vista moderno. Mas se você se situar do ponto de vista da época, né, os portugueses se deixaram influenciar pelas populações nativas com muito mais simpatia, tiveram muito mais abertura para o diálogo com essas culturas que eles dominaram do que as outras sociedades ocidentais que tinham um cânone colonizador que era muito forte no sentido de não misturar, no sentido de controlar a sociedade colonizada, né, de uma maneira muito mais rígida. A maioria da população brasileira é formada de mestiços. Este é um termo genérico que designa pessoas que têm ascendentes de mais de um grupo étnico. Os primeiros mestiços brasileiros eram resultado do cruzamento de brancos com índios
e chamados de mamelucos. Em seguida, tivemos os descendentes de brancos com negros, denominados de mulatos. Já os filhos de índios com negros eram chamados de cafusos. A partir daí, vieram os cruzamentos de mamelucos com brancos, de mulatos com índios e de cafusos com negros. Todas as combinações possíveis e imagináveis. Surge assim uma quantidade infinita de variações, o que provoca uma dificuldade de muitos brasileiros em determinar a própria cor. A esse respeito, surgiu um dado interessante. Numa pesquisa sobre os domicílios brasileiros, foi solicitado às pessoas que definissem a cor de sua própria pele. O resultado foi surpreendente. Mais de 100 classificações diferentes foram registradas, formando uma verdadeira aquarela do Brasil. Nomes como lilás, bronze, turva, regular e sapecada, além de expressões como cor de burro quando foge, foram usadas pelos brasileiros para definir a cor de sua pele. Bom, se alguém perguntasse para você qual a cor da sua pele, o que você responderia? Amarela, né? Eu acho que eu sou branca. Branca. Eu acho que eu sou branca, mas nos olhos do povo eu sou negra. Cor parda, mas me considero negro. E um cidadão brasileiro, independente de... Eu acho que sou cafuso, né? Disseram que eu sou cafuso. Eu diria morena. Morena. Morena clara. Tem gente que tem aquela coisa de parda, não sei o quê, entendeu? Eu não, negro. Nunca. É branco. Sou um pouco morena por causa do sol. Branco, entrou cafuso também, é uma confusão tremenda. A maioria pergunta se eu sou mestiça, tenho parente japonês, né? Mas que eu saiba, não. Minha mãe é branca, né? E meu pai é negro. Então fiquei com essa cor, moreno claro. Você tem irmãos? Tenho. São parecidos com você? Não, são diferentes, porque tem alguns que são mais morenos, tem uns que são mais brancos. E então é bem diferenciado. Parte da minha mãe é uma mistura. Tem italiano, tem negros e tem espanhóis. E da parte do seu pai? Da parte do meu pai, a maioria são negros. São negros. Você tem irmãos? Tenho. Eles são parecidos com você? Não. São totalmente diferentes. São. Aí aparece a diferença de todas essas origens, né? Sim. Porque a sua família é uma mistura de índios e negros. Mistura de índio e negro, sim. Exato. E eu sou moreno claro, né? É a cor preferida. Na minha família tem alemães, japoneses, italianos. Descendente de índio, né? Mistura de, acho que, o preto com o índio. De que região do Brasil você? Do Brasil? Do Nordeste do Brasil. No estado? Estado da Bahia. Eu sou do estado da Bahia. Você nasceu na Bahia? Eu nasci na Bahia. E é do lado da tua mãe, que é índio, ou do lado do teu pai? Do lado da minha mãe. Tua mãe tem sangue índio. Isso. E teu pai é sangue negro? Não, meu pai é branco. É branco. Eu diria essa mistura viria já dos avós. Ancestrais. Exatamente. Tá. Da minha mãe, aí que veio fazendo essa mistura toda para chegar até essa pessoa aqui, né? Que eu me considero negro, né? Apesar de documento, pardo. Que vem. Você tá me vendo o brancão assim, narizão com tudo, não tá me vendo? Mas eu tenho sangue de negro também. Acabei de falar agora que meu avô materno era puro. Agora por parte do meu pai é tudo já espanhol e português, né? Sim. Mas que eu tenho sangue de negro, eu tenho. A família da minha mãe é italiana, a família do meu pai é portuguesa, mas o meu pai tinha uma bisavó que era negra. Então tem uma presença de sangue negro também. E a minha mãe suspeita que tenha judeu do lado dela. Então aí já mistura judeu, negro, italiano e português. Todo mundo no Brasil tem mistura. Exatamente. Todos têm mistura, não é totalmente pura, raça branca. Até mesmo a santa padroeira dos católicos brasileiros é mestiça. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi resgatada por um pescador em Rio Caudaloso e a ela são atribuídos vários milagres. Não é fácil determinar a cor da imagem. Ela é em terracota, então não é uma cor clara. Ao mesmo tempo, certamente o fato de ter ficado mergulhada no rio, né, certamente isso enegreceu um pouco mais. E depois temos a impressão de que também as velas que eram acendidas em torno da pequenina imagem, que ainda não tinha manto, não tinha nada, foram enegrecendo cada vez mais a cor da imagem de Nossa Senhora. A devoção à Nossa Senhora constitui, assim, uma identidade para nós católicos brasileiros, de norte a sul, de leste a oeste.
aquele que é verdade e é vida. Quando a gente fala em mestiçagem, na cabeça de qualquer ocidental, aparece sempre a ideia do encontro físico de o encontro de duas etnias, mas, sobretudo, o resultado do produto biológico, né? Eu acho que nós temos que passar essas palavras, traduzi-las para o que elas significam do ponto de vista cultural e sociológico. Do ponto de vista cultural, né, significa o seguinte, que em algumas sociedades, e sobretudo a sociedade portuguesa, foi capaz de fazer a mistura biológica e não abandonar as influências dessa mistura. O barroco brasileiro é a primeira importante expressão artística mestiça. De origem europeia, o barroco no Brasil vai adquirir um estilo próprio. Ele é produzido a partir das habilidosas mãos dos artesãos brasileiros. O representante máximo dessa escola artística e o responsável pela alma do nosso barroco é o escultor Aleijadinho, filho de uma escrava africana com um português. O legado artístico resultante desse barroco mestiço é uma das grandes heranças da cultura brasileira. Você reconhece que é barroco, mas já tem alguma coisa mais de pastel, uma coisa menos agressiva, mais mineira, que é uma região do Brasil que é ondulada. A ondulação do nosso barroco, do grande Aleijadinho, que é o grande escultor barroco, você vê que é barroco, mas esse barroco foi recriado com as formas dali, uma coisa nossa, que misturou, não é? No altar da Umbanda, uma religião mestiça, santos católicos dividem o mesmo espaço com deuses indígenas e africanos. Proibidos de reverenciar seus deuses africanos, os escravos associaram cada divindade africana a um santo católico. Por exemplo, Iemanjá, a deusa africana do amor e do mar, é representada como as várias invocações de Nossas Senhoras, protetoras dos pescadores. Com isso, os negros fizeram com que suas práticas fossem toleradas pelos portugueses católicos. Isto representa o sincretismo religioso. Sobre a base de diferentes religiões africanas, se sobrepuseram elementos indígenas e católicos. Então, chamava Nossa Senhora da Conceição de Iemanjá, Nossa Senhora do Carmo de Oxum, Senhora das Águas Doces, Iemanjá das Águas Salgadas, Xangô, a Justiça da Pedreira. E assim foi dando o nome São João Batista, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Carmo, São Jorge, o Anibã, que é um soldado, o Deus do ferro, do metal, e Orixalá, apaziguar, Jesus ainda vivo, Nosso Senhor do Bonfim, e aí foi se encaixando o Orixá com o santo da Igreja Católica. O que aconteceu com o catolicismo brasileiro? O catolicismo brasileiro foi canibalizado, em parte, ele foi adaptado, ele foi sincronizado. Há um sincretismo, há uma coordenação entre determinadas religiões africanas que foram preservadas no Brasil e que sobreviveram à escravidão no Brasil e os santos católicos. As religiões de Umbanda, populares brasileiras, são religiões abertas, do mesmo modo que o nosso sistema de relações raciais é aberto. Então, o que significa isso? Significa essa integração. Essa religião, ela foi reprimida, né? Mas ela não foi destruída, ela não foi abafada. Ela está aí. E hoje, curiosamente, ela conquistou as classes médias e é uma religião brasileira. Dá-nos a graça divina, da justiça e da concórdia. Outro exemplo de sincretismo cultural é o grupo dos moçambiqueiros. Este ritual religioso tem início com os escravos vindos da África. Nele se combinam religiosidade católica
com dança e música de origem africana. O grupo dos moçambiqueiros comemora a festa de Nossa Senhora do Rosário com a coroação do rei do Congo e da rainha Zinga. É muito sim, que nem a igreja acha que a gente não é católico, porque a gente toca tambor, né? Aquelas dança de batuque. Mas nós somos católicos. Nós participamos 4 dias direto da igreja. Vamos ali dançar para ela de pé descalço. Vamos viver até o dia que a Nossa Senhora nos chamar. O Carnaval é a maior festa popular brasileira. Esta festa de origem pagã foi incorporada ao calendário católico. No Brasil, escravos negros e índios se apropriaram do Carnaval, transformando os dias de festa em explosões de liberdade anárquica e alegria. A partir de uma origem europeia, o Carnaval absorveu ritmos, fantasias e danças africanos e indígenas. Todo mundo tem direito a fazer o seu carnaval. E como o carnaval é uma construção simbólica, é um retrato, né, maravilhoso dessa cultura e uma expressão desse hibridismo sociocultural sobre o qual está montada a sociedade brasileira. Dependendo da região do país, podemos observar uma maior presença de elementos indígenas ou africanos. O carnaval na cidade de Salvador recebe cores, ritmos e indumentárias africanas. O desfile do grupo Filhos de Gandhi é um exemplo disso. Já na cidade de Recife, o lado indígena está presente. No desfile do maracatu rural, as fantasias lembram caciques indígenas, enquanto a percussão e a coroação dos reis e rainhas derivam de rituais africanos, incorporando ainda instrumentos de sopro e corda europeus. Uma das expressões da cultura mestiça no Brasil é a culinária. E o melhor exemplo disso é a feijoada, que nasceu nas senzalas e se tornou com o tempo o prato nacional dos brasileiros de todas as classes e regiões do país. O feijão e a farofa, feita de farinha de mandioca, são originárias dos índios das Américas. A carne de porco, a couve, o arroz e a laranja foram trazidos pelos portugueses. A concepção do conjunto e o jeito de preparar trazem a marca inconfundível da África. E para acompanhar tudo isso, temos uma bebida especial feita de aguardente de cana, limão, açúcar e gelo. É a insubstituível caipirinha. Quem ensinou a fazer feijoada foi minha mãe. Minha mãe foi que me ensinou a fazer a feijoada, que é o prato predileto dela, era a feijoada. Quem conhecia era o pobre, né? O pobre e o negro. Hoje todo mundo quer participar dessa cozinha, né? Os ingredientes da feijoada é feijão preto, carne seca, que é a carne de charque, pé de porco, tripa de porco, tudo de suíno, tudo de porco, né? Então, bacon, paio, a gente coloca na feijoada. E tempero verde. A feijoada é o prato tradicional do Brasil, do nosso Brasil, né? Até porque tem as cores do Brasil. Serve também com a laranja, que a laranja dentro é amarelinha, né? E o couve também, a gente serve, já tá feito aqui o couve. Aí é quando dá a cor do Brasil, que é a cor mulata. Aquela cor aconchegante, que é predileta, que todo mundo quer ter essa cor nossa, não é isso, não? Vamos comer feijoada? Onde tem feijoada, tem samba. É difícil imaginar o que possa ser mais expressivo do modo de ser
samba nasceu no Rio de Janeiro no início do século XX, quando a cidade ostentava ainda a posição de capital do país. Ele é o produto do diálogo entre diversos gêneros musicais com influências ibéricas e africanas. Os instrumentos de corda e pandeiro são de origem europeia, enquanto a percussão é de matriz africana. O samba jamais se fixou em um único formato. Ele deu origem a diversos tipos e gêneros, como samba-enredo, samba-canção e pagode. Além de ser o primeiro ritmo de expressão nacional, ele promove a autoestima do povo brasileiro. O Brasil será chamado o Reino do Samba. O samba, na linguagem escrita, ele é 2/4. É esse compasso que o nosso amigo mostrou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quer dizer, essa linguagem rítmica 2/4 é uma linguagem que, para se tocar samba, se não se tocar nessa linguagem, você não vai tocar nada. Como é que eu vou explicar o samba? De onde é que vem o samba? Para onde é que vai o samba? Vem da pele, passa pelo corpo, tendo o corpo como uma acústica que faz a ressonância, passando pela ponta da língua, usando a caixa, que é a mão, para fazer ressonância. O brasileiro é movido a isso, a emoção. E que mexe, espera mexer com o coração do mundo. A mestiçagem racial e cultural gerou um povo vibrante, em permanente invenção e reinvenção de si mesmo. O desafio para os brasileiros é claro: vencer a desigualdade social e a precariedade das condições de vida, mas sem perder a vitalidade cultural, a espontaneidade e essa exuberante alegria de viver. Aprimorar a forma da convivência, mas sem apagar o fogo dos afetos. Eis a utopia brasileira. Eu sou todo miscigenado, sou 100% miscigenação. Não sou negro, não sou branco, não sou puramente índio, sou todas essas coisas. Foi preciso o povo, os negros serem escravizados, os índios serem dizimados, né? E foi preciso muitas coisas até que o Brasil se entender como miscigenado. A música que eu faço é miscigenada, né? A roupa que eu visto é miscigenada, ela não é de uma só cultura, tem sempre uma coisa a dizer, tem sempre uma referência. Negros e brancos e índios e todos se fundem, porque a miscigenação nos deu essa potencialidade de descobrirmos e de saber que o homem miscigenado tem vários espíritos. Aí as pessoas falam, poxa, o Brasil é mágico, todo mundo é alegre. Isso é provocado pela miscigenação, não é jeitinho brasileiro, não é que o Brasil é diferente. É que os povos já estão juntos, né? Os povos estão todos liquidificados, né? Estão entre si untados pela obra e graça da natureza. O Brasil é mestiço. Essa miscigenação, esse hibridismo que aparece na pele, está na cabeça também. E eu acho que é mais importante que ele esteja na cabeça. Isso que nos leva, talvez, à necessidade, nem é necessidade porque é espontâneo,
a aceitação do outro.